Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado O Imortal. Publicado no ano de 1882. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. O Imortal. Capítulo 1. Meu pai nasceu em 1600. Perdão, em 1800, naturalmente. Não, senhor, replicou o doutor Leão, de um modo grave e triste, ou foi em 1600. Estupefação dos ouvintes, que eram dois, o coronel Bertioga, e o tabelião da vila, João Linhares. A vila era na província fluminense, ou suponhamos Itaboraí ou Sapucaia. Quanto à data, não tenho dúvida em dizer que foi no ano de 1855, uma noite de novembro, escura como o breu, quente como um forno, passante de 9 horas. Tudo silêncio. O lugar em que os três estavam era a varanda que dava para o terreiro. Um lampião de luz frouxa, pendurado de um prego, sublinhava a escuridão exterior. De quando em quando, ganhia um seco e áspero vento, mesclando-se ao som monótono de uma cachoeira próxima. Tal era o quadro e o momento, quando o doutor Leão insistiu nas primeiras palavras da narrativa. Não, senhor, nasceu em 1600. Médico homeopata, a homeopatia começava a entrar nos domínios da nossa civilização. Este doutor Leão chegará à vila, 10 ou 12 dias antes, provido de boas cartas de recomendação, pessoais e políticas. Era um homem inteligente, de fino trato e coração benigno. A gente da vila notou-lhe certa tristeza no gesto, algum retraimento nos hábitos, e até uma tal ou qual sequidão de palavras, sem embargo da perfeita cortesia, mas tudo foi atribuído ao acanho dos primeiros dias e às saudades da corte. Contava 30 anos, tinha um princípio de calva, olhar baço e mãos episcopais. Andava propagando o novo sistema. Os dois ouvintes continuavam pasmados. A dúvida fora posta pelo dono da casa, o coronel Bertioga, e o tabelião ainda insistiu no caso, mostrando ao médico a impossibilidade de ter o pai nascido em 1600. 255 anos antes. 2 séculos e meio. Era impossível. Então, que idade tinha ele? E de que idade morreu o pai? Não tenho interesse em contar-lhes a vida de meu pai, respondeu o doutor Leão. Falaram-me no macróbio que mora nos fundos da matriz, e disse-lhes que, em negócio de macróbios, conheci o que há mais espantoso no mundo, um homem imortal. Mas seu pai não morreu? Disse o coronel. Morreu. Logo, não era imortal, concluiu o tabelião triunfante. Imortal se diz quando uma pessoa não morre, mas seu pai morreu. Querem ouvir-me? Homem, pode ser, observou o coronel meio abalado. O melhor é ouvir a história. Só o que digo é que mais velho do que o capataz nunca vi ninguém. Está mesmo caindo de maduro. Seu pai devia estar também muito velho. Tão moço como eu. Mas para que me fazem perguntas soltas? Para se espantarem cada vez mais, porque na verdade a história de meu pai não é fácil de crer. Posso contá-la em poucos minutos. Excitada a curiosidade, não foi difícil impor-lhe silêncio.
A família toda estava acomodada, os três eram sós na varanda. O doutor Leão contou enfim a vida do pai, nos termos em que o leitor vai ver, se der o trabalho de ler o segundo e os outros capítulos. Capítulo 2. Meu pai nasceu em 1600, na cidade de Recife. Aos 25 anos tomou o hábito franciscano, por vontade de minha avó, que era profundamente religiosa. Tanto ela como o marido eram pessoas de bom nascimento, bom sangue, como dizia meu pai, afetando a linguagem antiga. Meu avô descendia da nobreza de Espanha, e minha avó era de uma grande casa do Alentejo. Casaram-se ainda na Europa, e, anos depois, por motivos que não vem ao caso dizer, transportaram-se ao Brasil, onde ficaram e morreram. Meu pai dizia que poucas mulheres tinha visto tão bonitas como minha avó. E olhem que ele amou as mais esplêndidas mulheres do mundo. Mas não antecipemos. Tomou meu pai o hábito, no convento de Iguaraçu, onde ficou até 1639, ano em que os holandeses, ainda uma vez, assaltaram a povoação. Os frades deixaram precipitadamente o convento. O meu pai, mais remisso do que os outros, ou já com o intento de deitar o hábito às urtigas, deixou-se ficar na cela, de maneira que os holandeses o foram achar no momento em que recolhia alguns livros pios e objetos de uso pessoal. Os holandeses não o trataram mal. Ele os regalou com o melhor da hucharia franciscana, onde a pobreza é de regra. Sendo o uso daqueles frades alternarem-se no serviço da cozinha, meu pai entendia da arte, e esse talento foi mais um encanto ao aparecer do inimigo. No fim de 2 semanas, o oficial holandês ofereceu-lhe um salvo-conduto, para ir aonde lhe parecesse, mas meu pai não o aceitou logo, querendo primeiro considerar se devia ficar com os holandeses, e, à sombra deles desamparar a ordem, ou se lhe era melhor buscar vida por si mesmo. Adotou o segundo alvitre, não só por ter o espírito aventureiro, curioso e audaz, como porque era patriota, e bom católico, apesar da repugnância à vida monástica, e não quisera misturar-se com o herege invasor. Aceitou o salvo-conduto e deixou o Iguaraçu. Não se lembrava ele, quando me contou essas coisas, não se lembrava mais do número de dias que despendeu sozinho por lugares ermos, fugindo de propósito ao povoado, não querendo ir a Olinda ou Recife, onde estavam os holandeses. Comidas as provisões que levava, ficou dependente de alguma caça silvestre e frutas. Deitara, com efeito, o hábito às urtigas, vestia uns calções flamengos, que o oficial lhe dera, e uma camisola ou jaquetão de couro. Para encurtar razões, foi ter a uma aldeia de gentil, que o recebeu muito bem, com grandes carinhos e obséquios. Meu pai era talvez o mais insinuante dos homens. Os índios ficaram embeiçados por ele, mormente o chefe, um guerreiro velho, bravo e generoso, que chegou a dar-lhe a filha em casamento. Já então minha avó era morta, e meu avô desterrado para a Holanda, notícias que meu pai teve, casualmente, por um antigo servo da casa. Deixou-se estar, pois, na aldeia, o gentil, até o ano de 1642, em que o guerreiro faleceu. Este caso do falecimento é que é maravilhoso, e peço-lhes a maior atenção. O coronel e o tabelião aguçaram os ouvidos, enquanto o doutor Leão extraía pausadamente uma pitada e inseria-a no nariz, com a pachorra de quem está negaciando uma coisa extraordinária. Capítulo 3. Uma noite, o chefe indígena, chamava-se Pirajuá, foi à rede de meu pai, anunciou-lhe que tinha de morrer, pouco depois de nascer o sol, e que ele estivesse pronto para acompanhá-lo fora, antes do momento último. Meu pai ficou alvoroçado, não por lhe dar crédito, mas por supô-lo delirante.
Sobre a madrugada, o sogro veio ter com ele. Vamos, disse-lhe. Não, agora não, vê estás fraco, muito fraco. Vamos. Repetiu o guerreiro. E, à luz de uma fogueira expirante, viu-lhe meu pai a expressão intimativa do rosto, e um certo ar diabólico, em todo caso extraordinário, que o aterrou. Levantou-se, acompanhou-o na direção de um córrego. Chegando ao córrego, seguiram pela margem esquerda, acima, durante um tempo que meu pai calculou ter sido um quarto de hora. A madrugada acentuava-se, a lua fugia diante dos primeiros anúncios do sol. Contudo, e apesar da vida do sertão que meu pai levava desde alguns tempos, a aventura assustava-o, seguia vigiando o sogro, com receio de alguma traição. Pirajuá ia calado, com os olhos no chão, e a fronte carregada de pensamentos, que podiam ser cruéis ou somente tristes. E andaram, até que Pirajuá disse: Aqui. Estavam diante de 3 pedras, dispostas em triângulo. Pirajuá sentou-se numa, meu pai noutra. Depois de alguns minutos de descanso. Arreda aquela pedra, disse o guerreiro, apontando para a terceira, que era a maior. Meu pai levantou-se e foi à pedra. Era pesada, resistiu ao primeiro impulso, mas meu pai teimou, aplicou todas as forças, a pedra cedeu um pouco, depois mais, enfim foi removida do lugar. Cava o chão, disse o guerreiro. Meu pai foi buscar uma lasca de pau, uma taquara ou não sei que, e começou a cavar o chão. Já então estava curioso de ver o que era. Tinha-lhe nascido uma ideia, algum tesouro enterrado, que o guerreiro, receoso de morrer, quisesse entregar-lhe. Cavou, até que sentiu um objeto rijo, era um vaso tosco, talvez uma igaçaba. Não o tirou, não chegou mesmo a arredar a terra em volta dele. O guerreiro aproximou-se, desatou o pedaço de couro de anta que lhe cobria a boca, meteu dentro o braço, e tirou um boião. Este boião tinha a boca tapada com outro pedaço de couro. Vem cá, disse o guerreiro. Sentaram-se outra vez. O guerreiro tinha o boião sobre os joelhos, tapado, misterioso, aguçando a curiosidade de meu pai, que ardia por saber o que havia ali dentro. Pirajuá vai morrer, disse ele, ou vai morrer para nunca mais. Pirajuá ama Guerreiro Branco, esposo de Maracujá, sua filha, e vai mostrar um segredo como não há outro. Meu pai estava trêmulo. O guerreiro desatou lentamente o couro que tapava o boião. Destapado, olhou para dentro, levantou-se, e veio mostrá-lo a meu pai. Era um líquido amarelado, de um cheiro acre e singular. Quem bebe isto, um gole só, nunca mais morre. Oh! Bebe, bebe! Exclamou meu pai com vivacidade. Foi um movimento de afeto, um ato irrefletido de verdadeira amizade filial, porque só um instante depois é que meu pai advertiu que não tinha, para crer na notícia que o sogro lhe dava, senão a palavra do mesmo sogro, cuja razão supunha perturbada pela moléstia. Pirajuá sentiu o espontâneo da palavra de meu pai, e agradeceu-lhe, mas abanou a cabeça. Não, disse ele, Pirajuá não bebe, Pirajuá quer morrer. Está cansado, viu muita lua, muita lua. Pirajuá quer descansar na terra, está aborrecido. Mas Pirajuá quer deixar este segredo a Guerreiro Branco, e está aqui, foi feito por um velho pajé de longe, muito longe. Guerreiro Branco bebe, não morre mais. Dizendo isto, tornou a tapar a boca do boião,
e foi metê-lo outra vez dentro da igaçaba. Meu pai fechou depois a boca da mesma igaçaba, e repôs a pedra em cima. O primeiro clarão do sol vinha apontando. Voltaram para casa depressa, antes mesmo de tomar a rede. Pirajuá faleceu. Meu pai não acreditou na virtude do elixir. Era absurdo supor que um tal líquido pudesse abrir uma exceção na lei da morte. Era naturalmente algum remédio, se não fosse algum veneno, e neste caso, a mentira do índio estava explicada pela turvação mental que meu pai lhe atribuiu. Mas, apesar de tudo, nada disse aos demais índios da aldeia, nem à própria esposa. Calou-se, ou nunca me revelou o motivo do silêncio, creio que não podia ser outro senão o próprio influxo do mistério. Tempos depois, adoeceu, e tão gravemente que foi dado por perdido. O curandeiro do lugar anunciou a Maracujá que ia ficar viúva. Meu pai não ouviu a notícia, mas leu-a em uma página de lágrimas, no rosto da consorte, e sentiu em si mesmo que estava acabado. Era forte, valoroso, capaz de encarar todos os perigos, não se aterrou, pois, com a ideia de morrer, despediu-se dos vivos, fez algumas recomendações e preparou-se para a grande viagem. Alta noite, lembrou-se do elixir, e perguntou a si mesmo se não era acertado tentá-lo. Já agora a morte era certa, que perderia ele com a experiência? A ciência de um século não sabia tudo, o outro século vem e passa adiante. Quem sabe, dizia ele consigo, se os homens não descobrirão um dia a imortalidade, e se o elixir científico não será esta mesma droga selvática. O primeiro que curou a febre maligna fez um prodígio. Tudo é incrível antes de divulgado. E, pensando assim, resolveu transportar-se ao lugar da pedra, à margem do arroio, mas não quis ir de dia, com medo de ser visto. De noite, ergueu-se, e foi, trôpego, vacilante, batendo o queixo. Chegou à pedra, arredou-a, tirou o boião, e bebeu metade do conteúdo. Depois sentou-se para descansar. Ou o descanso, ou o remédio, alentou-o logo. Ele tornou a guardar o boião, ou daí a meia hora estava outra vez na rede. Na seguinte manhã estava bom. Bom de todo? Perguntou o tabelião João Linhares, interrompendo o narrador. De todo. Era algum remédio para a febre. Foi isto mesmo o que ele pensou, quando se viu bom. Era algum remédio para a febre e outras doenças, e nisto ficou, ou mais, apesar do efeito da droga, não a descobriu a ninguém. Entretanto, os anos passaram, sem que meu pai envelhecesse, qual era no tempo da moléstia, tal ficou. Nenhuma ruga, nenhum cabelo branco. Moço, perpetuamente moço. A vida do mato começara a aborrecê-lo, ou ficará ali por gratidão ao sogro, ou as saudades da civilização vieram tomá-lo. Um dia, a aldeia foi invadida por uma horda de índios de outra, não se sabe por que motivo, nem importa ao nosso caso. Na luta pereceram muitos, meu pai foi ferido, e fugiu para o mato. No dia seguinte veio à aldeia, achou a mulher morta. As feridas eram profundas, curou-as com o emprego de remédios usuais, e restabeleceu-se dentro de poucos dias. Mas os sucessos confirmaram-no no propósito de deixar a vida semi-selvagem e tornar a vida civilizada e cristã. Muitos anos se tinham passado depois da fuga do convento de Guaraçu, e ninguém mais o reconheceria. Um dia de manhã deixou a aldeia, com o pretexto de ir caçar, foi primeiro ao arroio, desviou a pedra, abriu a igaçaba, tirou o boião, onde deixará um resto do elixir.
A ideia dele era fazer analisar a droga na Europa, ou mesmo em Olinda ou no Recife, ou na Bahia, por algum entendido em coisas de química e farmácia. Ao mesmo tempo não podia furtar-se a um sentimento de gratidão ou devia aquele remédio à saúde. Com o boião ao lado, a mocidade nas pernas e a resolução no peito, saiu dali, caminho de Olinda e da eternidade. Capítulo 4. Não posso demorar-me em pormenores, disse o doutor Leão aceitando o café que o coronel mandara trazer. São quase 10 horas. Que tem? Perguntou o coronel. A noite é nossa, e, para o que temos de fazer amanhã, podemos dormir quando bem nos parecer. Eu por mim não tenho sono. E você, senhor João Linhares? Nem um pingo, respondeu o tabelião. E teimou com o doutor Leão para contar tudo, acrescentando que nunca ouvirá nada tão extraordinário. Note-se que o tabelião presumia ser lido em histórias antigas, e passava na vila por um dos homens mais ilustrados do império, ou não obstante, estava pasmado. Ele contou ali mesmo, entre 2 goles de café, o caso de Matusalém, que viveu 969 anos, e o de Lameque que morreu com 777 ou mais, explicou logo, porque era um espírito forte, que esses e outros exemplos da cronologia hebraica não tinham fundamento científico. Vamos ver agora o que aconteceu a seu pai, interrompeu o coronel. O vento, desfalfado, morrera, e a chuva começava a rufar nas folhas das árvores, a princípio com intermitências, depois mais contínua e basta. A noite refrescou um pouco. O doutor Leão continuou a narração, e, apesar de dizer que não podia demorar-se nos pormenores, contou-os com tanta miudeza, que não me atrevo a pô-los tais quais nestas páginas, seria fastidioso. O melhor é resumi-lo. Rui de Leão, ou antes Rui Garcia de Meireles e Castro Azevedo de Leão, que assim se chamava o pai do médico, pouco tempo se demorou em Pernambuco. Um ano depois, em 1654, cessava o domínio holandês. Rui de Leão assistiu às alegrias da vitória, e passou-se ao reino, onde casou com uma senhora nobre de Lisboa. Teve um filho, e perdeu o filho e a mulher no mesmo mês de março de 1661. A dor que então padeceu foi profunda, para distrair-se visitou a França e a Holanda. Mas na Holanda, ou por motivo de uns amores secretos, ou por ódio de alguns judeus descendentes ou naturais de Portugal, com quem entreteve relações comerciais na Haia, ou enfim por outros motivos desconhecidos, Rui de Leão não pôde viver tranquilo muito tempo, foi preso e conduzido para a Alemanha, de onde passou à Hungria, a algumas cidades italianas, à França, e finalmente à Inglaterra. Na Inglaterra estudou inglês profundamente, e, como sabia o latim, aprendido no convento, o hebraico, que lhe ensinara na Haia o famoso Spinoza, de quem foi amigo, e que talvez deu causa ao ódio que os outros judeus lhe criaram, o francês e o italiano, parte do alemão e do húngaro, tornou-se em Londres objeto de verdadeira curiosidade e veneração. Era buscado, consultado, ouvido, não só por pessoas do vulgo ou idiotas, como por letrados, políticos e personagens da corte. Convém dizer que em todos os países por onde andara tinha ele exercido os mais contrários ofícios, soldado, advogado, sacristão, mestre de dança, comerciante e livreiro. Chegou a ser agente secreto da Áustria, guarda pontifício e armador de navios. Era ativo, engenhoso, mas pouco persistente, a julgar pela variedade das coisas que empreendeu, ele, porém, dizia que não, que a sorte é que sempre lhe foi adversa. Em Londres, onde o vemos agora,
Limitou-se ao mister de letrado e gamenho, mas não tardou que voltasse a Haia, onde o esperavam alguns dos amores velhos, e não poucos recentes. Que o amor, força é dizê-lo, foi uma das causas da vida agitada e turbulenta do nosso herói. Ele era pessoalmente um homem galhardo, insinuante, dotado de um olhar cheio de força e magia. Segundo ele mesmo contou ao filho, deixou muito longe o algarismo donjoanesco das militare. Não podia dizer o número exato das mulheres a quem amara, em todas as latitudes e línguas, desde a selvagem maracujá de Pernambuco, até a bela cipriota ou a fidalga dos salões de Paris e Londres, mas calculava em não menos de 5.000 mulheres. Imagina-se facilmente que uma tal multidão devia conter todos os gêneros possíveis da beleza feminil, loiras, morenas, pálidas, coradas, altas, miãs, baixinhas, magras ou cheias, ardentes ou lânguidas, ambiciosas, devotas, lascivas, poéticas, prosaicas, inteligentes, estúpidas, sim, também estúpidas, e era opinião dele que a estupidez das mulheres tinha o sexo feminino, era graciosa, ao contrário da dos homens, que participava da aspereza viril. Há casos, dizia ele, em que uma mulher estúpida tem o seu lugar. Na Haia, entre os novos amores, deparou-se-lhe um que o prendeu por longo tempo, Lady Emma Sterling, senhora inglesa, ou antes escocesa, pois descendia de uma família de Dublin. Era formosa, resoluta, e audaz, tão audaz que chegou a propor ao amante uma expedição a Pernambuco para conquistar a capitania, e aclamarem-se reis do novo estado. Tinha dinheiro, podia levantar muito mais, chegou mesmo a sondar alguns armadores e comerciantes, e antigos militares que ardiam por uma desforra. Rui de Leão ficou aterrado com a proposta da amante, e não lhe deu crédito, mas Lady Emma insistiu e mostrou-se tão de rocha, que ele reconheceu enfim achar-se diante de uma ambiciosa verdadeira. Era, todavia, homem de senso, viu que a empresa, por mais bem organizada que fosse, não passaria de tentativa desgraçada, e disse-lhe a ela, mostrou-lhe que, se a Holanda inteira tinha recuado, não era fácil que um particular chegasse a obter ali domínio seguro, nem ainda instantâneo. Lady Emma abriu mão do plano, mas não perdeu a ideia de o exalçar a alguma grande situação. Tu serás rei ou duque. Ou cardeal, acrescentava ele rindo. Por que não cardeal? Lady Emma fez com que Rui de Leão entrasse daí a pouco na conspiração que deu em resultado a invasão da Inglaterra, a guerra civil, e a morte enfim dos principais cabos da rebelião. Vencida esta, Lady Emma não deu por vencida. Ocorreu-lhe então uma ideia espantosa. Rui de Leão inculcava ser o próprio pai do Duque de Monmouth, suposto filho natural de Carlos II, e caudilho principal dos rebeldes. A verdade é que eram parecidos como duas gotas d'água. Outra verdade é que Lady Emma, por ocasião da guerra civil, tinha o plano secreto de fazer matar o duque, se ele triunfasse, e substituí-lo pelo amante, que assim subiria ao trono de Inglaterra. O pernambucano, escusado é dizê-lo, não soube de semelhante aleivosia, nem lhe daria o seu assentimento. Entrou na rebelião, viu-a perecer ao sangue no suplício, e tratou de esconder-se. Emma acompanhou-o, e, como a esperança do cetro não lhe saía do coração, passado algum tempo fez correr que o duque não morrera, mas sim um amigo tão parecido com ele, e tão dedicado, que o substituiu no suplício. O duque está vivo, e dentro de pouco aparecerá ao nobre povo da Grã-Bretanha, sussurrava ela aos ouvidos. Quando Rui de Leão efetivamente apareceu, a estupefação foi grande, o entusiasmo reviveu, o amor deu alma a uma causa, que o carrasco supunha ter acabado na Torre de Londres. Donativos,
presentes, armas, defensores, tudo veio às mãos do audaz pernambucano, aclamado rei, e rodeado logo de um troço de varões resolutos a morrer pela mesma causa. Meu filho, disse ele, século e meio depois, ao médico homeopata, dependeu de muito pouco não teres nascido príncipe de Gales. Cheguei a dominar cidades e vilas, expedi leis, nomeei ministros, e, ainda assim, resisti a 2 ou 3 sedições militares que pediam a queda dos 2 últimos gabinetes. Tenho para mim que as dissensões internas ajudaram as forças legais, e devo-lhes a minha derrota. Ao cabo, não me zanguei com elas, a luta fatigara-me, ou não minto dizendo que o dia da minha captura foi para mim de alívio. Tinha visto, além da primeira, 2 guerras civis, uma dentro da outra, uma cruel, outra ridícula, ambas insensatas. Por outro lado, viverá muito, e uma vez que me não executassem, que me deixassem preso ou me exilassem para os confins da terra, não pedia nada mais aos homens, ao menos durante alguns séculos. Fui preso, julgado e condenado à morte. Dos meus auxiliares não poucos negaram tudo, creio mesmo que um dos principais morreu na Câmara dos Lords. Tamanha ingratidão foi um princípio de suplício. Emma, não, ou essa nobre senhora não me abandonou, ou foi presa, condenada, e perdoada, ou mais não me abandonou. Na véspera de minha execução, veio ter comigo, e passamos juntos as últimas horas. Disse-lhe que não me esquecesse, dei-lhe uma trança de cabelos, pedi-lhe que perdoasse ao carrasco. Emma prorrompeu em soluços, os guardas vieram buscá-la. Ficando só, recapitulei a minha vida, desde Guaraçu até a Torre de Londres. Estávamos então em 1686, tinha 86 anos, sem parecer mais de 40. A aparência era da eterna juventude, ou mais o carrasco ia destruí-la num instante. Não valia a pena ter bebido metade do elixir e guardado comigo o misterioso boião, para acabar tragicamente no cepo do cadafalso. Tais foram as minhas ideias naquela noite. De manhã preparei-me para a morte. Veio o padre, vieram os soldados, e o carrasco. Obedeci maquinalmente. Caminhamos todos, subi ao cadafalso, não fiz discurso, e inclinei o pescoço sobre o cepo, o carrasco deixou cair a arma, senti uma dor penetrante, uma angústia enorme, como que a parada súbita do coração, mas essa sensação foi tão grande como rápida, ou no instante seguinte tornará ao estado natural. Tinha no pescoço algum sangue, mas pouco e quase seco. O carrasco recuou, o povo bramiu que me matassem. Inclinaram-me a cabeça, e o carrasco, fazendo apelo a todos os seus músculos e princípios, descarregou outro golpe, e maior, se é possível, capaz de abrir-me ao mesmo tempo a sepultura, como já se disse de um valente. A minha sensação foi igual à primeira na intensidade e na brevidade, e reergui a cabeça. Nem o magistrado nem o padre consentiram que se desse outro golpe. O povo abalou-se, uns chamaram-me santo, outros diabo, e ambas essas opiniões eram defendidas nas tabernas à força de punho e de aguardente. Diabo ou santo, fui presente aos médicos da corte. Estes ouviram o depoimento do magistrado, do padre, do carrasco, de alguns soldados, e concluíram que, uma vez dado o golpe, os tecidos do pescoço ligavam-se outra vez rapidamente, e assim os mesmos ossos, e não chegavam a explicar um tal fenômeno. Pela minha parte, em vez de contar o caso do elixir, calei-me, preferi aproveitar as vantagens do mistério. Sim, meu filho, ou não imaginas a impressão de toda a Inglaterra,
os bilhetes amorosos que recebi das mais finas duquesas, os versos, as flores, os presentes, as metáforas. Um poeta chamou-me Anteu. Um jovem protestante demonstrou-me que eu era o mesmo Cristo. Capítulo 5. O narrador continuou. Já veem, pelo que lhes contei, que não acabaria hoje nem em toda esta semana, se quisesse referir miudamente a vida inteira de meu pai. Algum dia o farei, mas por escrito, e cuido que a obra dará 5 volumes, sem contar os documentos. Que documentos? Perguntou o tabelião. Os muitos documentos comprobatórios que possuo, títulos, cartas, traslados de sentenças, de escrituras, cópias de estatísticas. Por exemplo, tenho uma certidão do recenseamento de um certo bairro de Gênova, onde meu pai morreu em 1742, traz o nome dele, com declaração do lugar em que nasceu. E com a verdadeira idade? Perguntou o coronel. Não. Meu pai andou sempre entre os 40 e os 50. Chegando aos 50, 50 e poucos, voltava para trás, e era-lhe fácil fazer isto, porque não esquentava lugar, vivia 5, 8, 10, 12 anos numa cidade, e passava a outra. Pois tenho muitos documentos que juntarei, entre outros, o testamento de Lady Emma, que morreu pouco depois da execução gorada de meu pai. Meu pai dizia-me que entre as muitas saudades que a vida lhe ia deixando, Lady Emma era das mais fortes e profundas. Nunca viu mulher mais sublime, nem amor mais constante, nem dedicação mais cega. E a morte confirmou a vida, porque o herdeiro de Lady Emma foi meu pai. Infelizmente, a herança teve outros reclamantes, e o testamento entrou em processo. Meu pai, não podendo residir em Inglaterra, concordou na proposta de um amigo providencial que veio a Lisboa dizer-lhe que tudo estava perdido, quando muito poderia salvar um restozinho de nada, e ofereceu-lhe por esse direito problemático uns 10.000 cruzados. Meu pai aceitou-os, mas, tão caipora que o testamento foi aprovado, e a herança passou às mãos do comprador. E seu pai ficou pobre. Com os 10.000 cruzados, e pouco mais que apurou. Teve então ideia de meter-se no negócio de escravos, obteve privilégio, armou um navio, e transportou africanos para o Brasil. Foi a parte da vida que mais lhe custou, ou mais afinal acostumou-se às tristes obrigações de um navio negreiro. Acostumou-se, e enfarou-se, que era outro fenômeno na vida dele. Enfarava-se dos ofícios. As longas solidões do mar alargaram-lhe o vazio interior. Um dia refletiu, e perguntou a si mesmo, se chegaria a habituar-se tanto à navegação, que tivesse de varrer o oceano, por todos os séculos dos séculos. Criou medo, e compreendeu que o melhor modo de atravessar a eternidade era variá-la. Em que ano ia ele? Em 1694, ou fins de 1694. Veja só. Tinha então 94 anos, não era? Naturalmente, moço. Tão moço que casou daí a 2 anos, na Bahia, com uma bela senhora que... Diga. Digo, sim, porque ele mesmo me contou a história. Uma senhora que amou a outro. E que outro? Imaginem que meu pai, em 1695, entrou na conquista da famosa República dos Palmares. Bateu-se como um bravo, e perdeu um amigo íntimo, crivado de balas, pelado. Pelado? É verdade, os negros defendiam-se também com água fervendo, e este amigo recebeu um pote cheio ou ficou uma chaga.
Meu pai contava-me esse episódio com dor, e até com remorso, porque, no meio da refrega, teve de pisar o pobre companheiro, parece até que ele expirou quando meu pai lhe metia as botas na cara. O tabelião fez uma careta, e o coronel, para disfarçar o horror, perguntou o que tinha a conquista dos Palmares com a mulher que tem tudo, continuou o médico. Meu pai, ao tempo que via morrer um amigo, salvar a vida de um oficial, recebendo ele mesmo uma flecha no peito. O caso foi assim. Um dos negros, depois de derrubar 2 soldados, envergou o arco sobre a pessoa do oficial, que era um rapaz valente e simpático, órfão de pai, tendo deixado a mãe em Olinda. Meu pai compreendeu que a flecha não lhe faria mal a ele, e então, de um salto, interpôs-se. O golpe feriu-o no peito, ele caiu. O oficial, Damião de tal. Não digo o nome todo, porque ele tem alguns descendentes para as bandas de Minas. Damião basta. Damião passou a noite ao pé da cama de meu pai, agradecido, dedicado, louvando-lhe uma ação tão sublime. E chorava. Não podia suportar a ideia de ver morrer o homem que lhe salvara a vida por um modo tão raro. Meu pai sarou depressa, com pasmo de todos. A pobre mãe do oficial quis beijar-lhe as mãos. Basta-me um prêmio, disse ele, a sua amizade e a do seu filho. O caso encheu de pasmo Olinda inteira. Não se falava em outra coisa, e daí a algumas semanas a admiração pública trabalhava em fazer uma lenda. O sacrifício, como veem, era nenhum, pois meu pai não podia morrer, mas o povo, que não sabia disso, buscou uma causa ao sacrifício, uma causa tão grande como ele, e descobriu que o Damião devia ser filho de meu pai, e naturalmente filho adúltero. Investigaram o passado da viúva, acharam alguns recantos que se perdiam na obscuridade. O rosto de meu pai entrou a parecer conhecido de alguns, não faltou mesmo quem afirmasse ter ido a uma merenda, 20 anos antes, em casa da viúva, que era então casada, e visto aí meu pai. Todas estas patranhas aborreceram tanto a meu pai, que ele determinou passar à Bahia, onde casou com a tal senhora. Justamente. Casou com Dona Helena, bela como o sol, dizia ele. 1 ano depois morria em Olinda a viúva, e o Damião vinha à Bahia trazer a meu pai uma madeixa dos cabelos da mãe, e um colar que a moribunda pedia para ser usado pela mulher dele. Dona Helena soube do episódio da flecha, e agradeceu a lembrança da morta. Damião quis voltar para Olinda, e meu pai disse-lhe que não, que fosse no ano seguinte. Damião ficou. 3 meses depois uma paixão desordenada. Meu pai soube da aleivosia de ambos, por um comensal da casa. Quis matá-los, mas o mesmo que os denunciou avisou-os do perigo, e eles puderam evitar a morte. Meu pai voltou o punhal contra si, e enterrou-o no coração. Filho, dizia-me ele, contando o episódio, dei 6 golpes, cada um dos quais bastava para matar um homem, e não morri. Desesperado saiu de casa, e atirou-se ao mar. O mar restituiu-o à terra. A morte não podia aceitá-lo, dele pertencia a vida por todos os séculos. Não teve outro recurso mais do que fugir, veio para o sul, onde alguns anos depois, no princípio do século passado, podemos achá-lo na descoberta das minas. Era um modo de afogar o desespero, que era grande, pois amara muito a mulher, como um louco. E ela? São contos largos, e não me sobra tempo.
Ela veio ao Rio de Janeiro, depois das duas invasões francesas, creio que em 1713. Já então meu pai enriquecera com as minas, e residia na cidade fluminense, bem quisto, com ideias até de ser nomeado governador. Dona Helena apareceu-lhe, acompanhada da mãe e de um tio. Mãe e tio vieram dizer-lhe que era tempo de acabar com a situação em que meu pai tinha colocado a mulher. A calúnia pesara longamente sobre a vida da pobre senhora. Os cabelos iam-lhe embranquecendo, e não era só a idade que chegava, eram principalmente os desgostos, as lágrimas. Mostraram-lhe uma carta escrita pelo comensal denunciante, pedindo perdão a Dona Helena da calúnia que lhe levantara e confessando que o fizera levado de uma criminosa paixão. Meu pai era uma boa alma, ou aceitou a mulher, a sogra e o tio. Os anos fizeram o seu ofício, todos três envelheceram, menos meu pai. Helena ficou com a cabeça toda branca, a mãe e o tio voavam para a decrepitude, e nenhum deles tirava os olhos de meu pai, espreitando as cães que não vinham, e as rugas ausentes. Um dia meu pai ouviu-lhes dizer que ele devia ter parte com o diabo. Tão forte! E acrescentava o tio, de que serve o testamento, se temos de ir antes? 2 semanas depois morria o tio, a sogra acabou pateta, daí a 1 ano. Restava a mulher, que pouco mais durou. O que me parece, aventurou o coronel, é que eles vieram ao cheiro dos cobres. De certo. E que a tal Dona Helena, se Deus lhe perdoe, não estava tão inocente como dizia. É verdade que a carta do denunciante. O denunciante foi pago para escrever a carta, explicou o doutor Leão. O meu pai soube disso, depois da morte da mulher, ao passar pela Bahia. 00:30. Vamos dormir, é tarde, amanhã direi o resto. Não, não, agora mesmo. Mas, senhores. Só se for muito por alto. Seja por alto. O doutor levantou-se e foi espiar a noite, estendendo o braço para fora, e recebendo alguns pingos de chuva na mão. Depois voltou-se e deu com os dois olhando um para o outro, interrogativos. Fez lentamente um cigarro, acendeu-o, e, puxadas umas 3 fumaças, concluiu a singular história. Capítulo 6. Meu pai deixou pouco depois o Brasil, foi a Lisboa, e dali passou-se à Índia, onde se demorou mais de 5 anos, e donde voltou a Portugal, com alguns estudos feitos acerca daquela parte do mundo. Deu-lhes a última lima, e fê-los imprimir, tão a tempo, que o governo mandou-o chamar para entregar-lhe o governo de Goa. Um candidato ao cargo, logo que soube do caso, pôs em ação todos os meios possíveis e impossíveis. Empenhos, intrigas, maledicência, tudo lhe servia de arma. Chegou a obter, por dinheiro, que um dos melhores latinistas da península, homem sem escrúpulos, forjasse um texto latino da obra de meu pai, e o atribuísse a um frade Agostinho, morto em Adém. E a taxa de plagiário acabou de eliminar meu pai, que perdeu o governo de Goa, o qual passou às mãos do outro, perdendo também, o que é mais, toda a consideração pessoal. Ele escreveu uma longa justificação, mandou cartas para a Índia, cujas respostas não esperou, porque no meio desses trabalhos, aborreceu-se tanto, que entendeu melhor deixar tudo, e sair de Lisboa. Esta geração passa, disse ele, e eu fico. Voltarei cá daqui a 1 século, ou 2. Veja isto, interrompeu o tabelião, parece coisa de caçoada. Voltar daí a 1 século, sou 2, como se fosse 1 ou 2 meses. Que diz, seu o coronel?
Ah! Eu quisera ser esse homem. É verdade que ele não voltou um século depois. Ou voltou. Ouça-me. Saiu dali para Madrid, onde esteve de amores com duas fidalgas, uma delas viúva e bonita como o sol, a outra casada, menos bela, porém amorosa e eterna como uma pomba rola. O marido desta chegou a descobrir o caso, e não quis bater-se com meu pai, que não era nobre, ou mais a paixão do ciúme e da honra levou esse homem ofendido à prática de uma aleivosia, igual a outra, e mandou assassinar meu pai. Os esbirros deram-lhe 3 punhaladas e 15 dias de cama. Restabelecido, deram-lhe um tiro, ou foi o mesmo que nada. Então, o marido achou um meio de eliminar meu pai. Tinha visto com ele alguns objetos, notas, e desenhos de coisas religiosas da Índia, e denunciou-o ao Santo Ofício, como dado a práticas supersticiosas. O Santo Ofício, que não era omisso nem frouxo nos seus deveres, tomou conta dele, e condenou-o a cárcere perpétuo. Meu pai ficou aterrado. Na verdade, a prisão perpétua para ele devia ser a coisa mais horrorosa do mundo. Prometeu, o mesmo Prometeu foi desencadeado. Não me interrompa, Sr. Linhares, depois direi quem foi esse Prometeu. Mas, repito, ele foi desencadeado, enquanto que meu pai estava nas mãos do Santo Ofício, sem esperança. Por outro lado, ele refletiu consigo que, se era eterno, não o era o Santo Ofício. O Santo Ofício há de acabar um dia, e os seus cárceres, e então ficarei livre. Depois, pensou também que, desde que passasse um certo número de anos, sem envelhecer nem morrer, tornar-se-ia um caso tão extraordinário, que o mesmo Santo Ofício lhe abriria as portas. Finalmente, cedeu a outra consideração. Meu filho, disse-me ele, eu tinha padecido tanto naqueles longos anos de vida, tinha visto tanta paixão má, tanta miséria, tanta calamidade, que agradeci a Deus, o cárcere e uma longa prisão, e disse comigo que o Santo Ofício não era tão mau, pois que me retirava por algumas dezenas de anos, talvez um século, do espetáculo exterior. Ora essa! Coitado! Não contava com a outra fidalga, a viúva, que pôs em campo todos os recursos de que podia dispor, e alcançou-lhe a fuga daí a poucos meses. Saíram ambos de Espanha, meteram-se em França, e passaram à Itália, onde meu pai ficou residindo por longos anos. A viúva morreu-lhe nos braços, e, salvo uma paixão que teve em Florença, por um rapaz nobre, com quem fugiu e esteve 6 meses, foi sempre fiel ao amante. Repito, morreu-lhe nos braços, e ele padeceu muito, chorou muito, chegou a querer morrer também. Contou-me os atos de desespero que praticou, porque, na verdade, amara muito a formosa madrilena. Desesperado, meteu-se a caminho, e viajou por Hungria, Dalmácia, Valáquia, e esteve 5 anos em Constantinopla, e estudou o turco a fundo, e depois o árabe. Já lhes disse que ele sabia muitas línguas, lembra-me de o ver traduzir o Padre Nosso em 50 idiomas diversos. Sabia muito. E ciências. Meu pai sabia uma infinidade de coisas, em filosofia, jurisprudência, teologia, arqueologia, química, física, matemáticas, astronomia, botânica, ou sabia arquitetura, pintura, música. Sabia o diabo. Na verdade. Muito, sabia muito. E fez mais do que estudar o turco ou adotou o maometanismo. Mas deixou-o daí a pouco. Enfim, aborreceu-se dos turcos, vera a sina dele aborrecer-se facilmente de uma coisa ou de um ofício. Saiu de Constantinopla,
visitou outras partes da Europa, e finalmente passou-se à Inglaterra onde não fora desde longos anos. Aconteceu-lhe aí o que lhe acontecia em toda a parte, achou todas as caras novas, e essa troca de caras no meio de uma cidade, que era a mesma deixada por ele, dava-lhe a impressão de uma peça teatral, em que o cenário não muda, e só mudam os atores. Essa impressão, que a princípio foi só de pasmo, passou a ser de tédio, ou mais agora, em Londres, foi outra coisa pior, porque despertou nele uma ideia, que nunca tivera, uma ideia extraordinária, pavorosa. Que foi? A ideia de ficar doido um dia. Imaginem um doido eterno. A comoção que esta ideia lhe dava foi tal que quase enlouqueceu ali mesmo. Então lembrou-se de outra coisa. Como tinha o boião do elixir consigo, lembrou de dar o resto a alguma senhora ou homem, e ficariam os dois imortais. Sempre era uma companhia. Mas, como tinha tempo diante de si, não precipitou nada, ou achou melhor esperar pessoa cabal. O certo é que essa ideia o tranquilizou. Se lhe contasse as aventuras que ele teve outra vez na Inglaterra, e depois em França, e no Brasil, onde voltou no vice-reinado do Conde de Rezende, não acabava mais, e o tempo urde, além do que o senhor coronel está com sono. Qual sono? Pelo menos está cansado. Nem isso. Se eu nunca ouvi uma coisa que me interessasse tanto. Vamos, conte essas aventuras. Não, ou direi somente que ele achou-se em França por ocasião da Revolução de 1789, assistiu a tudo, à queda e morte do rei, dos girondinos, de Danton, de Robespierre, ou morou algum tempo com Filinto Elísio, o poeta, sabem? Morou com ele em Paris, foi um dos elegantes do diretório, deu-se com o primeiro cônsul. Quis até naturalizar-se e seguir as armas e a política, podia ter sido um dos marechais do império, e pode ser até que não tivesse havido Waterloo. Mas ficou tão enjoado de algumas apostasias políticas, e tão indignado, que recusou a tempo. Em 1808 achamo-lo em viagem com a corte real para o Rio de Janeiro. Em 1822 saudou a independência, e fez parte da Constituinte, trabalhou no 7 de abril, festejou a maioridade, há 2 anos era deputado. Neste ponto os dois ouvintes redobraram de atenção. Compreenderam que iam chegar ao desenlace, e não quiseram perder uma sílaba daquela parte da narração, em que iam saber da morte do imortal. Pela sua parte, o doutor Leão parara um pouco, podia ser uma lembrança dolorosa, podia também ser um recurso para aguçar mais o apetite. O tabelião ainda lhe perguntou, se o pai não tinha dado a alguém o resto do elixir, como queria, mas o narrador não lhe respondeu nada. Olhava para dentro, e enfim, terminou deste modo. A alma de meu pai chegará a um grau de profunda melancolia. Nada o contentava, ou nem o sabor da glória, nem o sabor do perigo, nem o do amor. Tinha então perdido minha mãe, e vivíamos juntos, como dois solteirões. A política perderá todos os encantos aos olhos de um homem que pleiteara um trono, e um dos primeiros do universo. Vegetava consigo, triste, impaciente, enjoado. Nas horas mais alegres fazia projetos para o século 20 e 24, porque já então me desvendara todo o segredo da vida dele. Não acreditei, confesso, e imaginei que fosse alguma perturbação mental, mas as provas foram completas, e demais a observação mostrou-me que ele estava em plena saúde. Só o espírito, como digo, parecia abatido e desencantado. Um dia, dizendo-lhe o que não compreendia tamanha tristeza,
quando eu daria a alma ao diabo para ter a vida eterna, meu pai sorriu com uma tal expressão de superioridade, que me enterrou 100 palmos abaixo do chão. Depois, respondeu que eu não sabia o que dizia, que a vida eterna afigurava-se-me excelente, justamente porque a minha era limitada e curta, e em verdade, era o mais atroz dos suplícios. Tinha visto morrer todas as suas afeições, devia perder-me um dia, e todos os mais filhos que tivesse pelos séculos adiante. Outras afeições e não poucas o tinham enganado, e umas e outras, boas e mais, sinceras e pérfidas, era-lhe forçoso repeti-las, sem trégua, sem um respiro ao menos, porquanto, a experiência não lhe podia valer contra a necessidade de agarrar-se a alguma coisa, naquela passagem rápida dos homens e das gerações. Era uma necessidade da vida eterna, ou sem ela, cairia na demência. Tinha provado tudo, esgotado tudo, lá agora era a repetição, a monotonia, sem esperanças, sem nada. Tinha de relatar a outros filhos, 20 ou 30 séculos mais tarde, o que me estava agora dizendo, e depois a outros, e outros, e outros, não acabar mais nunca. Tinha de estudar novas línguas, como faria Aníbal, se vivesse até hoje, para quê? Para ouvir os mesmos sentimentos, as mesmas paixões. E dizia-me tudo isso, verdadeiramente abatido. Não parece esquisito? Enfim, um dia, como eu fizesse a alguns amigos uma exposição do sistema homeopático, vi reluzir nos olhos de meu pai um fogo desusado e extraordinário. Não me disse nada. De noite, vieram chamar-me ao quarto dele. Achei-o moribundo, disse-me então, com a língua tropega, que o princípio homeopático fora para ele a salvação. Similia similibus curantur. Beber o resto do elixir, e assim como a primeira metade lhe dera a vida, a segunda dava-lhe a morte. E, dito isto, expirou. O coronel e o tabelião ficaram algum tempo calados, sem saber que pensassem da famosa história, mas a seriedade do médico era tão profunda, que não havia duvidar. Creram no caso, e creram também definitivamente na homeopatia. Narrada a história a outras pessoas, não faltou quem supusesse que o médico era louco, outros atribuíram-lhe o intuito de tirar ao coronel e ao tabelião o desgosto manifestado por ambos de não poderem viver eternamente, mostrando-lhes que a morte é, enfim, um benefício. Mas a suspeita de que ele apenas quis propagar a homeopatia entrou em alguns cérebros, e não era inverossímil. Dou este problema aos estudiosos. Tal é o caso extraordinário, que há anos, com outro nome, e por outras palavras, contei a este bom povo, que provavelmente já os esqueceu a ambos. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência, caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!